muito tempo, eu queria mandar essa história para que você a narrasse. Mas devido a alguns problemas de saúde, acabei adiando e não mandando. Somente agora é que foi possível, pois tive um tempo e pedi para minha filha digitar, já que eu não sei lidar muito com digitação, já que eu não sei lidar muito com computador. Então eu pedi para minha filha digitar essa história que me deixou marcas até os dias de hoje. Eu morava com a minha mãe e meu padrasto em Mocambo, município de Sergipe, estado de Sergipe, município de Mocambo. Mas eu não tinha ali uma vida normal. O meu padrasto me batia quase todos os dias. Mas não era só a implicância do meu padrasto comigo, e muitas vezes as surras que eu levava. O motivo principal de eu não ter uma vida normal em Mocambo, município de Sergipe, foi que ele, às escondidas, queria me violentar. É isso mesmo. Ele disfarçava, mas no fundo ele queria me violentar. Na época eu estava com 12 anos, apenas 12 anos. E comecei inclusive a usar saia comprida, parecendo senhora. Eu com 12 anos, usando saia até os pés. Eu usava calças compridas e largas também, porque se eu colocasse um shortinho ou se eu colocasse uma roupa mais agarradinha, ele vinha pro meu lado me alisar e passar as mãos. Eu sinto nojo daquele nojento até hoje. É isso mesmo, eu sinto nojo daquele nojento até hoje. Ele vivia falando coisas obscenas pra mim. Que eu ia gostar. Eu escapava, eu escapulia, mas que se eu aceitasse, eu iria gostar. Você vai gostar, sabe? Essas bobagens, essas besteiras, era horrível. E quando eu ameaçava gritar, quando ele vinha pra cima de mim, ele pegava o chinelo ou o cinto e começava a me ameaçar. O pior de tudo é que quando a minha mãe chegava para ver o que estava acontecendo, ele dizia: eu tô educando ela, eu tô educando. Porque ela ficou com graça comigo, pedindo aí alguma coisa, sabe? Então eu tô educando. E a minha mãe acreditava nele. Eu me defendia, ameaçava gritar, ele nervoso, pegava um chinelo, pegava um cinto, aí a minha mãe vinha ver o que era e ele dizia: eu tô educando ela, eu tô educando, porque ela tá pedindo uns negócios aqui que não é legal não, então eu tô educando ela para ela aprender. E a minha mãe acreditava nele. Como eu era filha única, eu não tinha pra onde correr. A minha mãe falava: você tem que respeitar ele, ele tá no lugar do seu pai, Os parentes mal vinham em casa. A única pessoa que posso dizer que era um anjo na minha vida era minha tia, irmã da minha mãe. Ela, minha tia, era um amor e me tratava super bem. Mas só vinha em casa a cada 4 anos, pois ela morava em São Paulo. Só de 4 em 4 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, que ela vinha aqui para Sergipe, em Mocambo. Certo dia, numa dessas visitas que ela fez,
eu contei tudo para tia Helena. Eu falei tudo, e que minha mãe não acreditava em mim, a minha mãe acreditava nele. E ela, a minha tia, ficou indignada. A minha tia ficou indignada a tal ponto que ela me deu um dinheiro. Na hora, ela falou assim: olha, eu vou te dar um dinheiro, não vou levar você aqui porque pode dar briga, mas eu vou te deixar um dinheiro, vou escrever aqui um papel onde você deve ir, você foge, pega um ônibus e vai lá me procurar. Aqui, ó, tá aqui o lugar onde eu moro, tá aqui o dinheiro para você, na hora que der você foge. Que ela estaria inclusive me esperando. Eu li meio por cima e vi que estava escrito Mark. Bom, sei lá, guardei o dinheiro. Guardei o papel que ela escreveu e o dinheiro em lugares diferentes. O dinheiro eu coloquei dentro do meu travesseiro. O papel eu coloquei numa gaveta de uma pequena cômoda que eu tinha, para uma coisa não estar ligada na outra. Se achasse uma coisa, eu não achava a outra, ou vice-versa. Bom, só que mais uma vez, meu padrasto apareceu no meu quarto. E mais uma vez com aquelas graças, mais uma vez com aquelas tentativas. Eu não permiti. E ameacei agora gritar para valer, porque eu estava até com vontade mesmo de fugir. Eu estava, agora que eu tinha recebido aquele dinheiro da minha tia, que já veio embora para São Paulo, e deixou o endereço, eu falei, agora que eu não vou permitir mesmo, agora eu vou gritar e vou embora. Quando então eu ameacei gritar outra vez, ele mais uma vez tentou me agredir. E mais uma vez a minha mãe vem e ele diz: eu tô educando. Quando ele saiu do meu quarto, eu peguei o papel, eu peguei o dinheiro e pensei: é nessa madrugada que eu vou fugir. Eu nem estava lembrando do dinheiro. Sim, eu nem estava lembrando. Sabe quando você fica... dinheiro estava dentro da fronha do meu travesseiro. O papel estava lá. Eu peguei o papel e falei, eu vou fugir. Quando então eu fui surpreendida, na hora que eu estava querendo fugir, pensando que eles estavam dormindo, ele viu aquele pedaço de papel na minha mão. Ele apareceu na porta e ele viu aquele pedaço de papel na minha mão. Eu não tinha nem pegado o dinheiro estava lá no travesseiro. E foi me dando tapas que o papel caiu no chão. Então ele falou: tá pensando em fugir, hein, sua vagabundinha? Tá pensando em fugir, sua vagabundinha? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Rasgou o papel e depois queimou. Eu chorei, pois agora as minhas chances de fugir era zero. Só que depois de tudo isso, eu lembrei que o dinheiro estava dentro do travesseiro e falei para mim mesma: eu vou sair de qualquer jeito dessa casa ainda hoje. Eu vou embora ainda hoje. À noite, deixei minha mãe e ele dormirem. Quando eu vi que eles estavam dormindo mesmo, eu fugi. Eu fui andando até a rodoviária, que era próxima à minha casa. E chegando lá, eu falei: eu quero o primeiro ônibus para São Paulo Mark. Eu não entendi muito bem. O motorista falou que precisava comprar a passagem e apresentar o RG. E eu fui esperta. Eu fiz um bilhete e falsifiquei a assinatura da minha mãe, dizendo que me autorizava a viajar a São Paulo Mark.
Comprei a passagem com o dinheiro que a minha mãe tinha deixado, que aliás a minha tia tinha deixado, e somente me restou R$20. E com a roupa do corpo, eu viajei 3 dias de Mocambo, Sergipe para São Paulo. Lá, o pessoal não liga muito assim, sabe, querer... Tá aqui, ó, autorização, assinei que nem minha mãe assinava, e eles liberaram e eu vim embora 3 dias. Passei fome, nas paradas do ônibus eu comia resto de comida. No último dia, o motorista, vendo a minha situação, com dó de mim, me pagou um prato executivo e eu comi desesperada. Foi já num posto, já bem perto de São Paulo. Ele pagou um prato executivo e eu comi assim, que eu tava louca de fome. Então, chegando em São Paulo, eu desci no Terminal Tietê. E como eu não conhecia nada em São Paulo, eu perguntei para uma pessoa como é que eu fazia para chegar a Marque. Marque? Como Marque? Que eu lembrava assim vagamente que ela falou São Paulo Marque. E eu então fui instruída a ir até o metrô Armênia. E peguei um ônibus até Osasco. Pois a Marque que eu estava falando era um bairro de Osasco. Só o que eu não esperava é que eu estava no lugar errado, pois tem 2 Marques, uma do lado de Osasco e outra do lado de Carapicuíba. Chegando a essa vila, tá certo, Marque? É o que ela entendia, né? Eu comecei a andar para ver se encontrava a casa da minha tia, pensando que é que nem lá em Sergipe, você vai andando, você vai conhecendo as pessoas. Então eu fui, olha, vocês conhecem a minha tia Helena? Não. Mas ela morava no número 99, não sei que lá, bairro Marque. Não. Ninguém conhecia minha tia Helena. Eu fui andando várias casas, inclusive lugares assim que tinha mais do que o número 99. Às vezes tinha uma casa 99, tinha outra 99, mas nenhuma dessas casas era da minha tia. E as pessoas diziam que nem sabiam quem era essa tal Helena. Quer dizer, eu estou perdido em São Paulo. Eu imaginei que fosse chegar aqui, a minha tia estivesse, fosse fácil encontrar. Cadê tia Helena? Tia Helena tá ali. Não, São Paulo era muito grande. Muito grande. Me falaram que esse lugar que eu estava procurando era em Osasco. Cheguei em Osasco, disseram que também tem uma parte em Carapicuíba. Eu comecei a ficar desesperada, pois não sabia o que fazer. Até que eu passei em frente de uma casa e vi uma senhora na janela. Então eu decidi chamar por essa pessoa. Nesta hora, esta senhora saiu da janela, entrou em casa, na casa dela. Então eu bati palmas. Engraçado, não é que ela fosse a minha tia, mas me lembrou minha tia. Quer dizer, me lembrou, não era minha tia, mas me lembrou. Quem sabe ela conhece a minha tia. Então eu decidi bater palmas. Eu decidi chamar por aquela pessoa. Senhora, ô dona. Ela estava na janela. Quando eu me aproximei, ela saiu da janela. Dona, senhora. Ninguém veio me atender. Eu bati palmas. Dona, senhora. Não sei por que eu achei que aquela mulher podia saber da minha tia. Mesmo que ela não fosse a minha tia, mas ela talvez soubesse da minha tia. Como ela não voltou para me atender, como eu chamei, bati palmas,
sabe, procurei campainha, toquei lá, não sei se tinha campainha ou não tinha. Bom, a verdade é que eu decidi então abrir o portão e entrar. Quer ver que ela foi lá para os fundos e não estava me ouvindo. Então eu, dona, senhora. E para minha surpresa, a porta da sala estava encostada. Eu queria falar com a senhora que estava na janela. Porém, ali pela fresta da porta da sala, com muita coragem, eu estava desesperada também. Então eu abri um pouquinho a porta e chamei: senhora! Eu sabia que tinha uma senhora ali, eu sabia que tinha uma mulher lá, que ela viesse pelo menos me atender. Quem sabe ela soubesse da minha tia. Dona, senhora! Bati palmas dentro já assim, sabe? Eu coloquei a cabeça na porta entreaberta e bati palma. Senhora! Só que quando eu vi um pouco melhor aquela sala, parecia uma casa abandonada. Percebi ser uma casa abandonada. E a senhora que eu vi na janela? Chamei, nada. Então eu fiquei ali na porta da sala, esperando essa senhora me atender, embora parecesse uma casa abandonada. Como não vinha ninguém me atender, eu sentei ali na beirada da porta. Quem sabe essa mulher vem, quem sabe essa senhora vem. E como eu estava cansada de tanto andar à procura da minha tia, eu dei uma leve cochilada. Quando acordei, eu estava deitada ali, bem na porta da sala. A casa estava escura e eu percebi, dali da onde eu estava, agora que eu acordei, que eu tinha tido um cochilo, acordei e percebi que em um dos quartos havia uma lâmpada. Quer dizer, uma luz estava acesa em um dos quartos. Como eu não tinha lugar para ficar e como eu estava desesperado à procura da minha tia, aquela casa, eu vi aquela senhora que simplesmente sumiu, mas eu sabia que tinha alguém que talvez, quem sabe, eu pudesse ficar naquela casa, até eu saber o que ia fazer no outro dia. E então eu fui entrando, eu fui andando para ver se havia, né, alguém. Aquela senhora principalmente na janela. E eu estava preparada para me desculpar pela invasão da casa. Então eu dei uns 2 passos. Quer dizer, lá tem uma luz naquele quarto. Talvez ela esteja lá, ela não esteja me ouvindo, né? E quando então eu dei 2 passos para dentro da casa, tentando encontrar essa senhora, eu sinto uma respiração assim na minha nuca, sabe? Uma respiração ofegante. Mas bem atrás de mim, que me arrepiou inteira, me arrepiou toda. Então eu parei, aquela respiração ofegante, e decidi virar para ver o que era que estava meio que soprando. E eu me deparo com ela, a senhora da janela. Era ela. E com uma expressão horrível. Ela mais parecia um esqueleto do que um ser humano. Ela parecia mais um esqueleto do que um ser humano. E exalava um cheiro um pouco forte.
e exalava um cheiro um pouco forte. Eu fiquei horrorizada. Eu não sabia o que fazer, se eu corria, se eu voltar não dava, porque ela estava exatamente entre a porta e eu não sabia o que fazer. E então, ela com gestos, começou assim como que a me empurrar lá para aquele quarto. Com gestos, começou a me empurrar para aquele quarto que tinha uma luz acesa. E, tipo assim, fazendo, vai, tipo empurrando. Ela não falava, mas ela meio que me forçava a ir naquele quarto. Eu assustada, muito assustada. Eu então, não saía a voz. Eu fui sendo empurrada quase que por ela. E quando então eu entro naquele quarto com a luz acesa, eu entrei e tranquei a porta por dentro. Havia uma fechadura. Eu entrei e tranquei a porta com medo, desesperada. E quando eu tranquei a porta e fico de costas para a porta trancada dentro do quarto, o que eu vejo naquela cama? O desespero, o medo, um corpo em deterioração, um corpo exalando aquele cheiro que eu havia sentido na sala, um corpo. E é quando eu ouço, então, sair daquele corpo: me ajude! Me ajude! Me ajude! Em estado de decomposição, a mulher que estava na janela era ela que estava naquela cama morta. Nessa hora eu comecei a orar, eu comecei a rezar, eu comecei a pedir a Deus, Ele me ajudasse, enquanto aquele cadáver, enquanto aquele corpo dizia: me ajude, me ajude. Então eu não tive outra saída a não ser gritar: Eu não conseguia sair do quarto, eu não conseguia abrir a porta, eu não conseguia fugir, enquanto aquele corpo, sabe, exalava aquele cheiro e saía aquela voz: e a voz gritando: me ajude, e eu gritando do outro lado, eu sem saber o que fazer, nervosa, desesperada, quando eu ouço uma sirene. E a polícia parou, a polícia chegou com tudo. Alguém deve ter ouvido os meus gritos, alguém escutou eu gritar e chamou a polícia. A polícia que entrou naquela casa e foi direto ali no quarto de onde vinham os gritos. Foi horrível ter que explicar para a polícia o que eu estava fazendo naquele quarto com aquele corpo. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu não tenho nada a ver. Eu estou procurando a minha tia e de repente me vi aqui nessa casa. No começo eu tive que explicar que eu tinha fugido de casa lá de Sergipe, tinha vindo para São Paulo atrás da minha tia Helena. Eu estava perdida, mas a polícia não acreditava em mim com aquele corpo ali e eu ali. Graças à ajuda de um dos policiais, chamado Freitas, que ele falou: vamos ouvi-la primeiro, calma lá, peraí. Então, esse policial convenceu os demais policiais, então, a terem calma comigo, porque ele percebeu que eu não tinha nada a ver com aquilo. E então, eu falei sobre o lugar da minha tia,
que ela tinha mandado um bilhete, meu padrasto queimou. Era Mark. Diz que tem tanto em Carapicuíba como tem em Osasco. A verdade é que esses policiais tomaram todas as providências de praxe. Aquele corpo foi acionado, o IML, foi acionado toda a polícia. Todos viram, além de ser muito nova, ela era totalmente inocente, nem sabia o que estava fazendo ali. E foi graças a esse policial Freitas que, com calma, não naquele dia exatamente, porque eu fui levada para a delegacia, onde eu seria ouvida, tal, né? Eu fui levada para um abrigo, mas graças a ele conseguiu localizar a minha tia. Conseguiu. Descobriu, pelo que eu falei, onde era minha tia, Casa 99, Vila Mar. Bom, quando eu cheguei, a minha tia me acolheu com todo amor e carinho e tornou-se uma mãe para mim. Ela que estava desesperada, porque lá do Sergipe tinham ligado para ela que eu tinha fugido. E ela mesmo que me incentivou a fugir, e ela agora estava preocupada onde é que eu estaria em São Paulo. E de repente a polícia localiza ela e me leva. Dias depois, eu dei outro depoimento sobre o que tinha acontecido. E descobri que aquela senhora, na verdade, uma senhora de idade, tinha sido abandonada, trancada pelos próprios filhos ali no quarto. Sabe, filho que não quer cuidar de pai velho, filhos que não querem cuidar, acham que mãe com muita idade, dão muito trabalho, então eles trancaram a mãe simplesmente naquele quarto e a deixaram à míngua, a abandonaram. Os próprios filhos usuários de drogas. Os filhos usuários de drogas. Como iam cuidar de uma mãe já de idade, doente? Trancaram ela simplesmente no quarto e lá deixaram. Quando eu soube de toda essa história, de quem era de fato aquela mulher, quer dizer, na verdade foi um pedido de socorro. Quando aquela mulher na janela fez com que eu me aproximasse, e não sei, talvez por Deus, fez com que eu entrasse e descobrisse o que de fato havia naquela casa. Uma mãe abandonada, largada em um quarto, deixada ali para morrer à míngua pelos filhos envolvidos com drogas. Procurei saber onde a sepultaram, porque depois o corpo foi levado, sepultamento providenciado. E foi quando eu e minha tia fomos levar flores em seu túmulo. No túmulo dessa senhora, que por mais absurdo que possa parecer, quando eu deixei aquelas flores que eu fui levar, a minha tia foi comigo. E deixei aquelas flores no túmulo depois de conhecer toda a história do seu abandono, trancada naquele quarto, morreu à míngua, fome, sede, filhos envolvidos com drogas, esperam o quê? Mãe doente, dando trabalho. Sabendo onde ela estava sepultada, fui levar as flores. E é quando eu deposito aquelas flores em seu túmulo, eu ouço de dentro do túmulo: obrigado, obrigado. Muito obrigado.
soube alguma coisa a respeito daquilo. Mais uma vez ou outra, no finados, eu levei flores em seu túmulo, mas nunca mais vivi uma experiência como aquela. Entretanto, eu fiquei com um trauma que está sendo muito difícil de superar. Tanto que até hoje eu faço tratamento psicológico para perder o medo de ficar em casa sozinha. Inclusive no túmulo de Dona Gardênia, eu pedi que ela me ajude a superar esse medo que carrego comigo. Não consigo ficar sozinha. Não consigo. Eu tenho tanto medo. É um trauma que eu estou tratando com um psicólogo. Mas aproveito nesta carta para pedir à senhora. A senhora pediu ajuda. Eu ajudei. Sou eu que peço ajuda. Me ajude a superar esse trauma pelo que eu passei em sua casa, Dona Galdina. Meu nome Valdirene e sou aqui de Carapicuíba. A minha tia é Dona Helena. Tentativas de abuso lá em Sergipe, município de Mocambo, pelo próprio padrasto. Fugiu para São Paulo com o dinheiro que a tia deixou e o endereço. Vem com a cara e a coragem. Se depara com aquela cena inusitada em uma casa abandonada. Um corpo, uma mãe, um cadáver. Pede por ajuda. E foi assim que aquela senhora acabou tendo um sepultamento digno. Do contrário, iria naquele quarto, vamos dizer o português claro, deteriorar. Desde quando Natan dos Santos Vieira chegou aqui na cidade de Vitória, fizemos amizade. Uma amizade muito bonita. E uma das razões de ter nascido essa amizade tão bonita é que tanto ele quanto eu somos apaixonados por livros assim antigos. Somos apaixonados por livros assim sobrenaturais, ou então de histórias antigas. Por conta disso e por causa disso, Natan abriu um sebo. Vocês sabem o que é sebo? Sebo é aquela livraria só de livros usados, de livros antigos. Ele abriu um sebo, onde além de livros antigos e raros, ele vendia alguns discos. Aqueles tipos long plays, tipos também 78 rotações, assim, disco de vinil. Então ele tinha a parte de sebo dos livros antigos, aqueles livros raros, né? E tinha também essa parte dos discos, dos long plays, discos de vinil. Ele sempre muito solícito, com aqueles olhos verdes brilhantes atrás dos óculos, estava sempre de bem com a vida, sempre de bom humor. E sempre pronto para um cafezinho e conversar sobre algum livro que nós tínhamos lido ou pretendíamos ler. Ele lia o livro, eu lia outro, aí nós trocávamos o livro, aí nós discutíamos o livro. O sebo ficava na parte da frente da casa.
Na parte de trás do sebo havia um enorme quintal. Um quintal bem grande, mas grande mesmo. Era quase como se fosse, assim, uma propriedade. No interior se chamava de data. Sabe, era uma data, aquela casa e todo aquele quintal enorme, grande, mas com tanta planta morta, com tanta planta ressequida. Aquele quintal era um quintal abandonado. Mas eu não tinha suficiente confiança ou amizade, né, para perguntar para ele o porquê dele não cuidar daquele quintal. Afinal, o quintal era dele, na casa dele, ou pelo menos na qual ele morava, e tinha o sebo na frente. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas me chamava a atenção aquele quintal, assim, abandonado. Minha rotina, desde então, passou a ser todos os dias. Eu saía às 17 horas do trabalho, eu saía às 5 da tarde, ia direto para casa, para o sebo, vamos dizer assim, né? Que também era, no fundo, a casa de Natan. Ia lá ler um livro, ouvir um disco, tomar um café. Às vezes até ficava para o jantar. O jantar sempre era uma sopa rala de legumes. Nunca foi um jantar, era sempre uma sopa. E geralmente uma sopa rala de legumes. Com o passar do tempo, uma coisa foi me chamando a atenção. Toda vez que eu chegava no sebo, ou quase todas as vezes, porque o sebo sempre estava de porta aberta, afinal de contas era uma casa comercial. Qualquer um podia chegar lá, procurar um livro antigo, um livro de 1900, um livro de 1000 não sei quanto, um livro não sei isso. Então a porta estava sempre aberta. Então eu entrava, eu chegava e entrava. E eu dei de perceber que nos últimos tempos eu entrava e sempre surpreendia Natan debruçado na janela dos fundos do sebo. Uma janela que dava assim, com vista total para o quintal, olhando o quintal e aquele emaranhado de mato, planta seca, árvores, plantas mortas. E demorava até para ele perceber que alguém tinha entrado ali. Demorava até um instante para ele perceber que alguém, podia ser eu, podia ser outra pessoa, mas no meu caso, Natan, ei, Natan, tá tudo bem? Ele demorava um instante, parecia que estava em outro planeta. Sabe quando o cara tá assim meio viajando? Ei, Natan. Oi. Puxa, eu tava aqui. Sabe o que é? Pra você eu vou dizer. Você é minha amiga. Esse quintal me intriga. O quê? Esse quintal me intriga. Mas te intriga por quê? Não sei. Eu acho que tem algum mistério nesse quintal. E eu vou descobrir. Eu vou desvendar o mistério. Você tá com onda, vai. Ô, Natan, que isso? Se bem que eu tenho vindo nas últimas vezes, eu tenho sempre realmente surpreendido você olhando para esse Natal, para esse quintal, com um olhar assim meio de, sabe, de quem tá perdido nas estrelas, para quem tá em outro planeta. Não, é verdade. Você tem razão. Eu não sei, me parece que este quintal é mal assombrado. Que mal assombrado, Natan. Que mistério, que isso, Natan?
O que esse quintal tá precisando, posso falar? É de uma boa limpeza. Olha quanta planta morta, essas árvores. Olha, esse quintal grande e totalmente abandonado. É isso que ele tá precisando, Natan. É de uma boa limpeza, isso sim. Demos risada e ficou por isso mesmo. Certo dia, quando cheguei, como sempre, a porta aberta, chamei por Natan. Desta vez, ele não estava. Ele não estava na janela como de costume nos últimos dias. Olhei, não tinha ninguém. Natan! Gritei pelo nome a casa inteira, mas ele não estava. Aí eu aproveitei e parei na janela, que meu amigo Natan sempre ficava meio perdido, meio absorto, meio assim em outro planeta. Então eu parei ali na janela para ver o que o Natan vê nesse quintal. O que ele dessa janela fica aqui meio perdido, né? E eu fiquei ali, sabe? Olhando aquele quintal, vê que ele disse que aquele quintal parece um quintal mal assombrado, parece um quintal misterioso. E não é que aquele quintal também me intrigou? O quintal parecia mudar de tamanho. Não sei se era impressão minha, se eu olhava de um lado ou de outro. Parece que o quintal, alguma coisa nele havia de estranho. Ou será que eu nunca tinha reparado nesse quintal que era tão grande? Alguma coisa me grilou também ao ver esse quintal. Será que Natan tem razão? Esse quintal parece que tem um mistério mesmo. Parece que ele se movimenta, não sei. Diminui o tamanho, aumenta. E de repente eu senti um arrepio. E me lembrei dele me dizendo: eu avisto Natan. Eu ainda estava pensando, eu avisto Natan. E Natan vinha vindo com uma cara de cansado, assim como se estivesse perdido. Ele tinha até capim no cabelo, sabe? Olhar amedrontado, olhar meio assim esquisito. Só que ele deu meia volta e começa novamente a voltar para dentro das árvores, no meio daquelas árvores. Então eu abri a porta e gritei: Natan! Natan, o que está acontecendo? Ele me olhou e, com um misto de surpresa e ao mesmo tempo medo, surpresa por não ter me visto e medo de alguma coisa, aí ele veio. Poxa, você está aqui? Eu nem vi, eu nem percebi. Poxa, mas você deixa assim o teu comércio largado e desaparece? E se fosse uma outra pessoa que tivesse vindo e levado aí 10, 15, 20 livros? Mas nesse horário não vem ninguém, que geralmente eu passava depois das 17, depois do meu trabalho. Era um horário que realmente ele já estava fechando. Mas não passa ninguém. Mas e se passar? Aí ele se jogou no sofá e começou a dizer: olha, eu não sei o que tem ali, mostrando pro lado do quintal. Eu só sei que eu tô cansado e me sentindo meio esquisito.
entristecido, meio deprimido, não sei, tô meio estranho. Olha, faz um café pra mim, vai. Por gentileza, faz um café pra nós. Então eu fui ali, fiz o café e ele me contou então que tinha um plano para descobrir o que havia naquele quintal, que aquele quintal normal não era. Quintal misterioso, quintal mal assombrado. E eu disse para ele: olha, Natan, você sabe que eu também senti alguma coisa estranha. Você não estava aqui dentro de casa, da sua casa, eu fui ali na janela onde eu tantas vezes vejo. E eu senti também uns negócios estranhos, eu não sei. Engraçado. Eu duvidei de você, mas eu mesmo também. Ele disse que tinha um plano, que alguma coisa daquele quintal não batia bem. Porque assim que ele havia entrado no emaranhado de árvores, mato, ele foi caminhando, assim, sabe, foi caminhando por aquele meio, de repente ele perdeu o rumo, a direção. E parecia que ele estava andando em círculos, Ele não sabia mais a direção da casa e começou a ouvir uns murmúrios, começou a ouvir uns gemidos, começou a ouvir, sabe, como se fosse assim, cochichando, gente cochichando. E quando ele quis voltar, ele não achava o caminho da volta. Naquele jardim mórbido, sem flores ou borboletas, nem um canto de pássaro, mesmo sendo verão, é um jardim morto. Quer dizer, é um quintal morto. Eu estava começando a me preocupar com o meu amigo. Um cara forte. E de uns tempos pra cá começou a ficar meio assim, meio empalidecido, entristecido, deprimido. E decidi que no outro dia eu iria conversar com ele, sabe? Para que ele desse mais atenção ao sebo, tirasse essas coisas da cabeça dele. E eu também, talvez até influenciada por ele, achei que o quintal também tivesse alguma coisa. Eu ia falar para ela: não tem nada, é coisa da sua cabeça. E eu falei aquilo lá, eu também, sabe, cuida mais do seu sebo, que as vendas estão caindo. Você mesmo já sabe, você está mais agora no mundo da lua. E se cuida mais. Esquece esse quintal estranho. Esquece. O estranho aí está sendo você, Natan. Você acha que é o estranho. E eu pensei em falar tudo isso para ele, né? No outro dia eu fui vê-la, e um tanto preocupada. E no que eu abri a porta, no que eu entrei, também não estava. Natan! 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 E nada. Fui então até o fundo da casa e a porta do fundo da casa aberta. E com uma corda grossa amarrada ao pé da mesa. Achei aquilo uma coisa tão estranha, que engraçado. Mais uma vez ele não estava. Dessa vez eu até nem fui para a janela, só que na porta do fundo, da cozinha para fora, que dava exatamente para aquele grande quintal, aquele enorme quintal, eu vi aquela corda amarrada no pé da mesa. E essa corda seguia comprida, lá para dentro do emaranhado de plantas, de árvores, de mato. Eu imaginei: que loucura é essa? Sabe quando você entra num labirinto e você, para não se perder, você leva uma fita, você leva uma linha, como se ele estivesse entrando num labirinto. Então ele amarrou aquela corda no pé da mesa e caminhou.
E eu comecei a observar aquela corda. Aquela corda entrava naquele mato, entre aquelas árvores, aquela coisa fechada, morta, sem vida. Mas aquilo é como se fosse se embrenhou. Mas ele teve o cuidado, ele teve a sensatez de pelo menos estender uma corda, porque ele tinha dito no dia anterior que ele ficou andando em círculos e se perdeu e não sabia mais a direção, e ouvindo murmúrios, ouvindo gemidos, essas coisas. Então até que por fim ele conseguiu voltar. Mas dessa vez ele ia descobrir, ele tinha me falado, ele tinha feito um plano, e o plano era esse: pegar essa corda, estender essa corda até lá, quem sabe no centro, atravessar o quintal, quem sabe, para que ele depois pudesse, pela mesma corda, voltar, já que ele tinha perdido a direção no dia anterior. E ele estava com medo, mas ele queria descobrir o mistério que aquele quintal tinha. E para voltar e não se perder, ele estendeu exatamente esta corda e foi embora. Eu esperei um tempo ali na sala, lendo um livro. E quando eu vi que ele realmente não aparecia, então eu decidi seguir a corda e vou encontrá-lo. Quem sabe no caminho, ou quem sabe em algum lugar. Então, meio com medo, meio receosa, vou então agora da corda amarrada no pé da mesa, eu começo a seguir a corda. E começo a entrar também naquele mato, entre árvores, entre coisas estranhas, mortas, ressequidas, ressecadas. Natan! 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 Eu fui seguindo a corda. Fui seguindo aquela corda que virava pra cá, virava pra lá. Quer dizer, se ele levou essa corda para não perder o caminho quando voltasse, eu também vou seguir a corda para não me perder no meio desse mato, no meio dessa praticamente uma mata. Vamos dizer que o quintal era grande e aquilo tudo ali era um emaranhado de coisas. E seguindo, e fui seguindo, e fui sentindo uma sensação estranha. E de fato, nem um pássaro, nem um inseto sequer parecia realmente um lugar morto. E de fato, eu comecei a ouvir pessoas cochichando, pessoas como se estivessem cochichando, falando assim meio baixo, de repente alguns gemidos. E me senti observada. Como se 1000 olhos estivessem me observando. Eu caía para cá seguindo a corda, ia para lá e fui ficando com medo. Mas de uma coisa eu estava certo, eu precisava encontrar Natan. Aquela corda seria a minha segurança para voltar. E eu me sentindo como se estivesse observada e ouvia assim, sabe, coisas como murmúrios, como gemidos, como cochichos, gente falando, conversando de repente. Mas aonde estão essas pessoas? Se nem um pássaro dá para se ouvir, nem um inseto você encontra. A sensação era de que, em um dado instante, a corda acabou. Algo cortou a corda. E aí eu fiquei perdida. Continuei andando em frente, mais um pouco só. E de repente comecei
a sentir que estava andando em círculos, como havia me dito Natan. Eu comecei a me sentir perdida, totalmente perdida. E aquele cair de tarde, ainda não está chegando a noite, mas aquele cair de tarde foi me dando um desespero, uma agonia. E eu então, num esforço brutal, eu tento retomar da onde eu vim e pego aonde a corda foi exatamente cortada. E naquele desespero, gritando por Natan, Natan, nenhuma resposta. Então eu resolvi voltar e percebi que eu estava sem direção. Ainda aquela corda ali, eu tenho que encontrar aquela corda onde ela foi cortada. Por fim a encontrei e comecei a correr em direção à casa. Correr como se 1000 olhos estivessem me acompanhando, como se mil pessoas, sei lá, 1000 coisas estivessem como que me acompanhando, correndo atrás de mim. E de repente eu sinto um cansaço enorme nas pernas. E nesse instante eu dou de cara com Natan. Natan, ainda na metade do caminho, vamos dizer, só que não parecia ele. Os seus olhos azuis estavam avermelhados e me olhavam de modo estranho, como se não me reconhecessem. Natan, sou eu, Natan. Sou eu, o que está havendo? E é nisso que ele se agacha e de repente rosna como um cachorro. Rosna como um cachorro. Um cachorro feroz, como se fosse ele um cachorro. Ele rosna e se prepara para me atacar. Natan, peraí, para, sou eu, Marivan. Natan, pelo amor de Deus, que é isso? Ele se agacha como se fosse um cachorro e rosna como se fosse... Natan, sou eu. Natan, sou eu. E nisso então ele pula sobre mim e começa a tentar me enforcar. Natan, não! Você está me matando! Não! Para! Sou eu, sou Marivan! Para! E ele não parava, rosnando como um cão. E ele tentava, sabe? Natan, não! Você não é um cão, você não é um cachorro, Natan, é você, para, pelo amor de Deus, para! Por fim, eu consegui me libertar. Eu não sabia exatamente onde eu estava, até que por fim peguei a corda novamente e comecei até que eu senti aquele finalzinho de sol, de tarde, aquele finalzinho de sol no meu rosto. E vi a casa, continuei correndo, e eu olho para trás e não vi mais nada. Quando entrei na casa, a primeira vontade foi a de continuar correndo, atravessar a casa e continuar correndo. O medo, o pavor, o desespero. É quando então, correndo na sala, exatamente aquela parte central ali da sala que dá acesso diretamente ao sebo, eu troco num daqueles livros antigo, velho, caído no chão. Está ali na sala onde provavelmente ele estivesse lendo esse livro. Mais um passo e você entraria no sebo e depois sai e vai embora. Aquele livro que eu tropeço perto ali daquela poltrona do sofá é a história da Inquisição no Brasil. Comecei a folhear
Em meio a todo aquele desespero, talvez ali estivesse, quem sabe, o segredo. Neste livro contava que desde a época de Pedro Álvares Cabral, quando da descoberta do Brasil, a maioria das naus, ou seja, dos barcos que vinham da Europa para o Brasil, eram de pessoas fugindo da Inquisição. Pessoas que se não seguissem os preceitos da igreja, eram julgadas, condenadas e queimadas. Então, muitas das naus, dos barcos que vieram naqueles tempos ainda de Cabral para o Brasil, eram pessoas que fugiam da Inquisição. Todas aquelas que fossem acusadas de curandeirismo, cartomantes, ou qualquer uma que realizasse algum ritual considerado pagão, se fossem mulheres, eram chamadas de bruxas. E se fossem homens, eram chamados de feiticeiros. E a bruxa, especialmente a bruxa, era condenada à fogueira. Essa foi a Inquisição. E em Vitória, aqui em Vitória, exatamente. E o livro mostrava isso, exatamente. Inclusive a Natan assinalou exatamente naquele quintal muitas bruxas haviam sido queimadas. Era um local onde era usado para que aquelas mulheres curandeiras, cartomantes, chamadas de bruxas, pudessem ser queimadas. E eu podia ler ali no livro que exatamente neste quintal, nesta propriedade, nesse local, conta-se de uma bruxa que foi pega e a sua tortura foi a de ser comida viva por cães. E que antes de ser executada, ela jogou uma praga de que ali, naquele local, nada brotaria, nada floresceria. Ela jogou uma praga naquele jardim, naquele quintal, que tudo seria assim, morto. Que onde ela foi torturada, não haveria vida. E alguém que desafiasse só veria tristeza, solidão e desespero. E os que desafiassem virariam uma daquelas bestas que a devoraram. Ou seja, se transformariam em cães raivosos. Natan, desde então, nunca mais foi visto. Entrou para a lista dos desaparecidos. Acabou
acabou aquele sebo. Casa fechada. Até os dias de hoje, nunca mais foi ocupada. A propriedade continua exatamente igual. Abandonada. Árvores ressequidas. Folhagens mortas. Um grande